do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Nossa, que legal! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a tia Jo e eu tava lendo na Bíblia uma história muito legal que aconteceu de verdade. Se tá na Bíblia é porque aconteceu. Vocês querem saber qual é a história? Já vou contar. Mas antes, vamos começar o nosso dia com uma bela de uma oração. Vamos lá? Junta as mãozinhas, fecha os olhinhos, aproxima do coração e concentração. Papai do céu, muito obrigada por me escolher e escolher a todos esses pequenininhos como seus ajudantes. Nos ensina a falar o quão poderoso o Senhor é para todos os nossos amiguinhos e nossos familiares. Que o Senhor abençoe essa semana que está começando e que ela seja incrível, igual essa historinha que vamos escutar hoje. Em nome de Jesus, amém! Muito bem, a historinha de hoje está lá na nossa lição 2 do livrinho. Vocês têm um livrinho aí em casa, né? É essa revistinha aqui, né? Que fala, o meu amigo Jesus é poderoso. Muito bem. E a lição está falando sobre Pedro, que pesca muitos peixes. A história está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11. Depois você pode pedir para o papai, para a mamãe ou para algum familiar aí da sua casa para poder ler para você. Você vai ver que incrível que é essa história. Bom, na historinha de hoje, a gente vai aprender sobre Pedro, que foi usado por Jesus. Isso mesmo. Pedro era um pescador. Ele já conhecia Jesus, porque Jesus já tinha salvado a sogra dele. Ele já tinha visto Jesus falando e pregando para as multidões. Mas teve um dia que Pedro trabalhou até mais tarde, junto com seus amiguinhos, Tiago e João. Eles estavam lá no Mar da Galileia e aí eles pegaram a rede deles e jogavam, mas não pegava peixe. Aí jogava, mas não pegava peixe. Aí jogava de novo, mas não pegava peixe nenhum. Eles estavam muito cansados. Então eles estavam lá na areia do mar, limpando, né, as suas redes, porque não pegava peixe nenhum. Tava limpando, tirando as algas, as outras coisas que tinham grudado ali. E Jesus estava contando e falando para as multidões sobre o reino dos céus, sobre as coisas poderosas, né? As coisas de Deus. E aí começou a juntar muita gente, muita gente, muita gente. E Jesus já não conseguia lá, porque tinha muita gente em cima dele. Então ele viu Pedro e falou assim, oi! Tinha 2 barquinhos no mar e um deles era o de Pedro. E aí o Pedro falou, oi Jesus, vamos lá no seu barquinho para eu poder falar para todas essas multidões? Tá bom. Então os 2 foram lá pro barquinho de Pedro. Lá. E aí eles estavam lá no barquinho. Agora vocês vão ter que ter imaginação que isso daqui é um barco, né? E aí eles estavam lá falando para as multidões. Olha o reino dos céus. Nananã. E Pedro escutando tudo aquilo. E ele falou. No final, Jesus virou para Pedro e falou assim, vamos para o mar, para aquele lugar. E aí eles foram indo num lugar lá que Jesus estava falando. E Jesus falou assim, agora Pedro, pega a sua rede e joga. Aí Pedro falou assim para Jesus, Jesus, eu passei a noite inteira jogando a minha rede e eu não peguei um peixinho sequer. Mas como foi o Senhor que pediu, eu vou obedecer. Afinal, obedecer
É a melhor coisa que a gente pode fazer. E aí, na hora que Pedro pegou a sua rede e jogou do outro lado, vocês sabem o que aconteceu? Sabem, né? Na hora que ele jogou a rede, ele pegou um monte de peixinhos, tantos peixinhos que eles não conseguiam puxar. E eles tentavam puxar os peixinhos, e eram muitos peixinhos. Eles chamaram o outro barco: pessoal, venha ajudar. E veio o outro barco para tentar ajudar, porque eram muitos peixes. Então precisava de uma pessoa muito grande para pegar. Nossa, na hora que eles viram, era uma rede cheia de peixinhos. Tinha muitos peixes. Na hora que Pedro viu tudo aquilo de peixinho, ele lembrou quanto ele era pecador, quantas coisas ele fazia de errado e que ele não merecia um milagre daquele. Era muita bênção para uma pessoa só. E ele falou assim: por favor, Jesus, eu não mereço tudo isso. E aí Jesus falou para Pedro: Pedro, não tenha medo, eu vou te fazer pescador de homens. Esse foi o primeiro chamado de Pedro, quando Jesus chamou Pedro para ser pescador de gente. Ou seja, para poder falar para todas as pessoas sobre como Jesus é poderoso e como existe céu, como Deus está lá esperando por nós e mandou Jesus aqui para morrer numa cruz e nos salvar de tantos pecados que a gente faz. É isso aí. Esse foi o primeiro chamado. Depois Jesus chamou de novo Pedro para poder estar ensinando aqueles que acreditavam em Jesus. O primeiro chamado todos nós temos. A gente precisa falar para as outras pessoas sobre Jesus. Se você acredita no nosso Salvador, assim como eu, você deve falar para as outras pessoas. Esse é o nosso chamado também. Às vezes você deve estar se perguntando: mas não é o pastor que tem que fazer isso? Mas não é para os professores da escola dominical fazerem isso? Mas não seria para os adultos fazerem isso? Minha gente, essa chamada foi para todo mundo que crê em Jesus, o Salvador. Sim, e você pode fazer isso de uma maneira bem tranquila. Por exemplo, se algum amiguinho seu fez um dodói, você pode ir lá ajudar ele, mostrar o amor de Jesus por ele. Se alguém está precisando de alguma coisa, você pode conversar com o papai, com a mamãe e falar: olha, eu tô vendo que tal pessoa precisa de tal coisa. Ou, por exemplo, quando duas pessoas estiverem brigando por causa que querem o mesmo brinquedo ou alguma coisa assim, você pode ir lá e ajudar, né? Ajudar a ficar todo mundo mais calmo, a conversar em paz. São coisas que a gente pode aprender no dia a dia. É muito legal, porque através das nossas vidas nós mostramos Jesus para as pessoas. Como você pode mostrar Jesus para as outras pessoas e falar para elas o quanto Ele é poderoso? Essa história é sensacional. Bom, com essa historinha toda, deu para vocês perceberem qual vai ser o versículo de hoje. Está lá em Lucas 5:10, quando Jesus fala assim: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Porque nós vamos anunciar a mensagem de Deus para as outras pessoas. Então, agora vamos para a nossa atividade. Se por acaso você não tiver a revistinha ainda, uma coisa que você pode fazer é pegar lá na internet uma foto de um peixinho bem fofinho, igual esse ou esse, e pintar bem lindo para mostrar qual foi o milagre que Jesus fez. Poderoso! Foi um milagre de muitos peixinhos. Pintar bem lindo para a tia Jo depois dar uma olhada lá no nosso zap. E para quem tem a revistinha, pode fazer esse daí também. E a gente tem aqui Pedro e o que Jesus falou que ele ia pescar a partir de agora. Seria que ele ia pescar mais peixes ou ele ia pescar gente, homens. Aí você vai ligar até o ponto da onde que ele iria pescar agora. E depois aqui tem um barco onde Pedro pescava os peixinhos dele. Que foi onde Jesus contou as historinhas e contou e conversou com a multidão. Você pode pintar bem lindo esse barco e pintar um mar maravilhoso aqui. E se quiser pode até fazer Jesus, que vai ficar bem legal, tá bom? Vou estar então esperando as suas fotinhas pra gente poder apresentar. E tem as fotinhas da semana passada do pessoal que fez, tá bom?
Um beijo no coração e até a semana que vem. Tchau, tchau! Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou